professor Elias, tá? Do projeto Arte na Infância. Olha lá que legal, ó. Do Instituto Aviva. Ele vai trabalhar com vocês essa semana. Hoje vai ser uma palestra aqui na biblioteca, tá? Então ele vai explicar para vocês um pouquinho do projeto. E aí, durante a semana, a gente vai construir várias coisas com ele, beleza? Então, professora Débora, e agradecer a oportunidade de estar aqui na Escola Milton Campos, trazendo esse projeto. Mais uma vez, Arte na Infância, como você disse, há 24 anos, desde 1999. Não era nem nascidos ainda. Nem estava pensando em nascer. De repente, papai e mamãe talvez estivesse pensando em namorar. É. Né? Verdade. Muito tempo. O senhor me apresentou, eu sou Elias Rodrigues de Oliveira, autor e realizador desse projeto Arte na Infância. Estou aqui. Aqui está o Gersilei Pereira Drummond, esse rapaz aí, que está filmando, fotografando. Pode filmar, fotografar? Pode, né? Esse projeto é realizado pelo Instituto Aviva, né? Com o patrocínio da MGS. Vocês já viram as pessoas aí com essa marca aqui na camisa? Já, minha prima. Sua prima, não é? Então, da Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Falou, olha, leva esse projeto lá para os alunos da Milton Campos, que eles vão adorar fazer esse projeto lá com vocês. E ele é feito através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Vocês sabem o que nós vamos fazer aqui? Desenhar, vocês não gostam de desenhar? Sim! Então, vamos desenhar pra caramba essa semana. Legal! Aprender a desenhar, aprender essa linguagem. Porque tem a linguagem oral, que é essa que eu estou falando aqui, blá 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 blá. E a linguagem visual. Quando a gente vê uma imagem e aquela imagem fala alguma coisa pra gente. E na quinta-feira, quem sabe fazer um convite, convidar quem? Mamãe ou papai, ou vovó ou tia, para vir desenhar com vocês. O desenho, ele é uma forma de comunicação visual. Ele é uma linguagem visual. Eu estou falando aqui a linguagem oral ou visual? Oral. Se eu escrever e vocês leem aqui, é linguagem, sim, mas a linguagem verbal escrita. Porque vocês conhecem as letras, não é? Se eu falo aqui, olha, linguagem verbal, eu gosto de você, vocês entenderam, não é isso? Eu é sujeito, gosto é o verbo, de você é objeto direto. Vocês sabem ler e vocês sabem que essa palavra tem uma função, que é um sujeito, essa tem uma função que é o quê? Verbo, né? É ação. Eu gostar, né? Gosto de quê? De você, objeto direto. Essa coisa articulada, vocês entendem, porque é uma linguagem que está estruturada de acordo com a gramática, de acordo com a sintática, e aí ela faz sentido. E quando eu uso a linguagem visual? Aqui tem sujeito, aqui tem verbo, aqui tem objeto direto. Não, o que tem aqui? Desenho. Desenho é feito de ponto, linha, cor e o espaço, papel, onde você desenha em cima dele, que é o espaço pictórico. Não é? Então vamos ver de que é feito esse papel, esses elementos da linguagem visual. Ponto, linha, cor, espaço pictórico. E essa menina quer contar uma coisa pra gente. Ela vai usar esses recursos aqui e vai contar isso aqui. O que ela contou? Uma árvore. O que você vê aqui? Tem uma fruta. O que mais? Um céu. Mato. Qual a cor da árvore? Ah, então vocês entenderam? Isso aqui é a linguagem visual que usa ponto, linha, cor e o espaço pictórico. Esse espaço pictórico é o suporte, o papel. Tá? Isso aqui não está em livro nenhum, como elemento da linguagem visual. Eu que acrescento isso, com base nos nossos estudos. Né? Nós apresentamos aqui, então, esse elemento. Então, quais são os recursos que a gente tem na linguagem visual para a gente se expressar? É sujeito, verbo, objeto direto? Não. É o quê? Código e uma ideia na cabeça, que é a narrativa dessa criança. Então, esses são elementos da linguagem visual. Isso que nós vamos estudar aqui essa semana. Né?
Desenho é uma forma simples de falar, né? Dessa forma de expressar a linguagem visual. Mas pode ser desenho, pintura, né? Pode ser várias coisas. Nós vamos usar ponto, linha, cor, etc. Como é que esse ponto funciona? A linha pode ser calma, pode ser dançando, pode ser hesitante, não sabe para que lado que vai, pode ser nervosa. Diferentes temperamentos vai servir para a nossa expressão. Um desenho nervoso, um desenho calmo, um desenho dançando. Nós vamos ver isso aqui no vídeo. Ok? Então, dê uma ideia sobre linguagem visual. Né? Isso que nós vamos fazer sobre a linguagem visual. Sobre a linguagem visual, eu vou passar brevemente aqui. Uma das coisas que nós vamos estudar na linguagem visual, por exemplo, vai ser sobre a cor, o círculo das cores. Né? E no círculo das cores tem uma região que é de cor mais agitada, outra de região mais calma. Essa região de cor agitada, às vezes chamam ela de cor quente. Mas não tem nada a ver com temperatura não, hein? É cor agitada, é menina do recreio gritando, fazendo bagunça, carnaval, pizza, chocolate. E aqui, cor fria, é o quê? Calma, sono, água, floresta, refresco. Então, se você faz um desenho assim, ele fica agitado. Você faz assim, ele fica mais calmo. Vocês de blusa laranja estão mais agitados. Os de blusa verde estão mais tranquilos. Não é? E branco também calmo. Né? Cores frias. Olha, né? E as cores têm alguns atributos interessantes. Tem três atributos da cor que nós vamos ver aqui. Uma é a ideia de temperamento que a gente falou aqui agora. Vamos ver isso mais no vídeo. Tem cor que parece que é mais pesada, tem cor que parece que é mais levinha, flutuando. Veja só, se eu mostro isso aqui para vocês, vocês podem dizer que tem um lado que é mais leve e um lado que é mais pesado. Qual que é o lado mais pesado? Tá, né? Então esse desenho quer fazer assim, ó. Né? É mais pesado. Isso na hora de fazer o nosso quadro, a nossa pintura, vai ser super importante para a gente equilibrar o quadro. Senão você põe o quadro na parede e parece que ele quer tombar para um lado, porque está muito pesado para um lado. Isso é importantíssimo na hora de fazer esse balanceamento, esse equilíbrio da imagem. Então, lado mais leve, lado mais pesado. E outro atributo da cor é a ideia de distância. Quando eu pinto uma cor aqui no papel, tem cores que parece que vão aproximar de vocês. E tem cores que vão parecer que estão mais longe. Então, quando eu coloco a cor nesse suporte, observa aqui nesse desenho do Volpe, que algumas cores estão lá, as bandeirinhas são todas do mesmo tamanho. Mas tem umas cores que estão lá no fundo e outras que estão mais perto de vocês. Percebeu? Eu percebi. Percebeu? Quem percebeu? Quais as cores que estão mais perto de vocês? Amarelo, o laranja e o branco. O branco está bem na frente. E o azul escuro está lá no fundo. O azul claro. Né? É quase preto, né? É azul escuro. É azul claro. Azul claro também, ela está no meio do caminho, né? Então veja só, o outro atributo da cor é a ideia de distância. Tem cores que aproximam e tem cores que se afastam. Isso é importante para a gente ter a ideia de distância. A hora que você for desenhar uma paisagem, alguma coisa que parece que está longe, né? Então, esse é outro atributo da cor, a ideia de distância. O outro elemento que nós vamos falar é sobre o espaço pictórico, que é esse suporte. Ele tem algumas funções expressivas, olha só. Presta atenção, por favor. Olha só. Esse é o nosso papel, o nosso suporte. O que vocês veem aqui? Nada? Nada é nessa mão aqui, ó. Um papel branco. O que mais? O que mais? Um circo. Um circo. Você está vendo o circo? Não, não é circo. Papel Não, aqui branco desse lado. sem desenho. Eu quero a transparência dele, né? Qual que é o formato desse papel? Retângulo. Um lado diferente do outro. Retângulo. Ele tem quatro ângulos, né? Quatro lados, quatro ângulos. Né? Ele tem um meio? Tem. Aqui um centro, aqui no meio.
Isso é importante, porque desse centro para cá está para a esquerda, está para a direita, está para baixo, está para cima. Veja só como é que isso interfere. Olha só, professora, essa é uma experiência interessante sobre o espaço pictórico. Eu desenhei nesse papel, nesse espaço pictórico, 2 círculos idênticos, mas um representa uma bolha de sabão. É aquele ali. Já falaram qual? E o outro é uma esfera de ferro, de chumbo, bem pesada. Qual que é a bolha de sabão? A de cima. Essa de cima. A de cima, por causa que você falou do peso. Ela é mais leve E o outro é mais pesado. e a outra mais pesada, ele flutua. Então veja só, a nossa percepção, quando eu coloco isso aqui na parede ou vejo isso, é perceber que as coisas leves estão mais acima, as coisas mais pesadas estão mais abaixo. Onde que você percebe isso? No espaço pictórico. Esse espaço pictórico, professor, não está em livro nenhum. Isso é uma percepção e uma questão que a gente inclui entre os elementos da linguagem visual. Digamos que eu quero botar esse desenho na parede. Como que eu vou colocar? Assim, 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 assim. Qual o jeito mais confortável? Sem parede. Né? Mas vamos dizer que é a parede aqui. Assim, assim. Como que você coloca? Assim? Assim? Então, alguns escolheram assim, outros assim. As crianças em geral escolhem esse. Aí, em processo de crescimento, expansão, igual uma árvore. E aqui, por quê? Essa é uma posição de equilíbrio, de conforto. É igual ao nosso corpo, simétrico. Uma metade para lá, é igual uma metade para cá. Olha, metade, metade. E aqui tem uma linha de simetria que equilibra. Aqui também tem uma linha de simetria e um equilíbrio com esse peso mais embaixo. Agora, assim, praticamente ninguém, só um chatinho de vez em quando, escolhe esse aqui. Por quê? Porque ele quer fazer isso, ou então ele quer fazer isso. Quer por quê? Porque ele está em busca do conforto. Porque com a sua experiência de física, de peso, você busca equilibrar essa imagem. Um quadro legal, um quadro bem composto, um quadro bem resolvido, tem esse equilíbrio da imagem. Então, numa obra de arte, num desenho que você vai fazer, você vai segurar o desenho e ver se ele está bem equilibrado, se ele está tombando mais para um lado ou mais para o outro. Né? Isso é composição. Composição é organizar os elementos da linguagem visual dentro de um espaço pictórico, dentro de um suporte. Né? Estabelecer relação entre essas partes. Ok? E aí, até aqui tudo bem? Sim. Então nós vamos aprender essa semana sobre linguagem visual. Né? Sobre linguagem visual, uma coisa que vocês gostam de fazer e fazem com muito prazer. Né? Fazem bem. Mas que tem gente aí dizendo que criança não faz arte. O que está acontecendo? Essa é uma conversa boa para as professoras, a parte da minha briga. Viu, professora? Chamando a atenção. O que está acontecendo é que o ensino de arte foi... As escolas chamaram para si a responsabilidade do ensino de arte. Lei de diretrizes e bases. O ensino de arte é responsabilidade da escola. E a escola não tem professores formados que não passou por esse assunto, teoria de cor, e aí saíram na correria para tentar formar professores para vir dar aula de arte, coisa desse tipo. Mas o que está acontecendo? A orientação sobre o ensino de arte, aí meninada, vem lá do Ministério da Educação. Lei Federal. Ministério da Educação. Tem um livro, tem uma orientação que chama os parâmetros curriculares. Esses parâmetros curriculares orientam o professor para ensinar a vocês sobre arte. E aí eles ensinam sobre a história da arte no tempo. E é sobre a história da arte da criança ou do adulto? Adulto. Do adulto. Só do adulto. Não tem história da arte da criança. Não reconhecem o trabalho da criança como arte. E muito menos como história. É um tipo de expressão que não foi nem ainda categorizada. Você pode falar de arte africana, arte indígena, arte primitiva. O que é a arte que a criança faz? Não tem nome. Não mereceu nem ser categorizada ainda. Reconhecida como tal. Por quê?
Porque os adultos não estão deixando, porque os adultos estão ensinando sobre a história da arte dos adultos. Eu fiz exposição no Palácio das Artes durante 5 anos, porque eu tomei iniciativa, levei e fiz. E lá estava o trabalho de vocês no Palácio das Artes. E aí está sendo feito esse ensino. Aí o professor na sala pega um determinado artista, aí estuda sobre aquele artista, e aí mostra a obra daqueles artistas. E a escola, os professores passaram a fazer um procedimento que chama releitura. Vocês já fizeram releitura? Sim. Aí, tá vendo? O Brasil inteiro está fazendo releitura, o mundo inteiro está fazendo releitura. O que é isso de releitura, hein? Como é que é isso de releitura, hein? A pessoa mostra o trabalho de um artista, aí vocês olham aquele trabalho, né? Você lembra de alguém que vocês fizeram releitura? Algum artista, o nome? Volpe. Foi, Volpe? Mondrian, Tarsila do Amaral, Bacuru. Por aí, foi? Não? Então, coloca lá a obra desse artista, fala um pouco da história desse artista e coloca vocês para fazer releitura. Vamos pensar um pouco, aproveitar que a professora voltou, quero que ela escute essa história aqui. Aí, professora, me dá um tempinho agora. O que é que acontece no processo, então, do ensino de arte? As escolas estão fazendo a releitura de um determinado artista. Vê a obra desse artista, faz uma mera cópia. Mas fixa na cabeça sobre aquele artista. Amanhã vocês já são adultos, vocês vão comprar um livro, vão ver um vídeo sobre aquele artista, vão visitar um museu. Isso é mercado de arte. A própria palavra releitura já ajuda um pouco. Veja só. Para eu fazer uma releitura, pressupõe que antes eu seja capaz de fazer o quê? A leitura. Para depois fazer uma releitura. E para eu fazer leitura, o que é que eu tenho que saber antes? Ler. Saber ler. E saber ler, igual vocês leram, eu gosto de você, porque vocês foram alfabetizados na linguagem oral, verbal. E para vocês saber ler uma obra de arte, então vocês têm que ser alfabetizados na linguagem visual. Vocês foram alfabetizados, vocês estão sendo alfabetizados nessa linguagem para conseguir fazer uma leitura, para depois fazer uma releitura? Eles estão botando vocês para fazer releitura antes de uma alfabetização. Esse é um problema. Esse é um problema. Aí não passa de meras cópias, de imitações, que interessa a quem? Interessa ao mercado de arte, porque amanhã vocês vão ser compradores, consumidores. A escola no Brasil toda está fazendo isso, está fazendo releituras, né? E isso está sendo feito em prejuízo da criança. Por quê? Porque o pouco tempo que ela tem na escola para fazer arte, ao invés dela aprender a alfabetização e fazer a sua própria expressão, a sua própria narrativa, própria da infância, ela está fazendo cópia de artistas famosos. Ela pediu para fazer cópia de artistas famosos. Não, você quer falar do que te interessa hoje. Do brinquedo, da mamãe, da família, do amigo, da árvore, do que for. Esse é o momento de você falar do seu interesse, da sua narrativa. E vocês estão deixando de falar sobre isso. Por quê? Porque vocês estão fazendo releituras. Porque vocês estão aprendendo sobre o Volpe, igual o coleguinha disse aqui, ou sobre a Tarsila do Amaral, ou sobre quem quer que seja. Então, acho que estão passando o carro na frente dos bois. É necessário que, primeiro, essa criança tenha uma alfabetização na linguagem visual, faça o seu trabalho, tenha uma noção sobre esses elementos, harmonias cromáticas, composição da imagem, para depois ela ver o trabalho seu, do colega e do outro artista, e aí poder comentar, esse artista usou tal esquema de cor, usou tal tipo de composição, tal temática. Aí você tem elementos de referência para se fazer uma leitura ou se fazer uma releitura. Eu penso que isso devia acontecer lá no ensino médio, por aí. Nesse momento você devia ter a sua experiência, a sua alfabetização na linguagem visual. Então essa é uma crítica que a gente faz e propõe, né, com relação, está aí no livro também, sobre o ensino. E a gente sugere também que esse ensino seja feito na escola de uma forma motivadora. Ninguém faz nada sem ter motivo.
Mostra aqui uma exposição rapidinho para os colegas. Vem cá você também. Aí, vou mostrar para os colegas. Olha, mostra ali para o Gessilei. Olha só esses trabalhos. Aí, olha, bacana, mostra aí os colegas. Vocês acham que isso aí é arte, hein? Sim. É? Gostaram? Vocês não viram, né? Como é que vão falar, né? Tchau. Então, esse trabalho foram feitos por crianças igual a vocês, por adolescentes igual a vocês, por jovens igual a vocês. Isso podia estar na sala, podia estar num lugar bem bacana, podia estar impresso grandão. Isso aqui não merece estar numa exposição? Merece. E não está acontecendo isso, professora. Por que não está acontecendo? Porque eu, Elias, pai, não estou deixando. Porque eu, Elias, professor, não estou deixando. Porque o dia que eu, Elias, tomei iniciativa e fui no Palácio das Artes, durante 5 anos nós fizemos exposição das crianças lá no Palácio das Artes. Desagradou muita gente, mas estava lá presente a criança, né? E onde que ela está? Tem algum livro? Se você quiser comprar um trabalho desse, você consegue? Não, ele não está no mercado. Ele está proibido de fazer a sua expressão no mercado. Essa já foi lá no Palácio das Artes? Bacana o espaço, né? Lá perto do Parque Municipal. Pode balançar esse trabalho aí para ele ver, vibrante. Aí, arte na infância. Isso, não é? Ok. Muito obrigado. Fizemos uma exposição relâmpago. Né? Muito obrigado. Vocês vão fazer trabalhos tipo isso aqui, né? Vocês vão fazer trabalho assim e nós vamos fazer uma exposição na escola. Arte na infância. Entendemos que o exercício da expressão é direito cultural e forma cidadãos desde a infância.